Como fazer uma revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica é baseada que sustenta qualquer pesquisa. É baseada que sustenta qualquer pesquisa científica. Acredite, algumas horas mais de biblioteca pode ocupar alguns meses de trabalho no laboratório ou no campo. Para proporcionar um avanço em um campo do conhecimento, é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por outros pesquisadores e quais as fronteiras do conhecimento. Nesta revisão, a bibliografia é indispensável para a delimitação do problema do projeto que pesquisa para obter uma ideia que uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre um tema e suas lacunas e sobre a sua contribuição de investigação para o desenvolvimento do conhecimento. Além de auxiliar a definição dos objetivos de pesquisa científica, a revisão bibliográfica também contribui para construções teóricas nas comparações e validações de resultados de trabalho de conclusão de curso de artigos científicos. Realizar a revisão bibliográfica faz parte do cotidiano de todos os estudantes e cientistas. É uma tarefa mais que impulsiona o aprendizado e o amadurecimento na área de estudo. Atualmente, as bibliotecas digitais têm facilitado e simplificado muito essa tarefa, pois trazem recursos de busca e incluem informações que facilitam a vida de todos. Mas a nova tecnologia não resolve tudo, por isso, preparando esse guia com algumas considerações importantes sobre a revisão bibliográfica. Saiba aonde chegar. Todo texto acadêmico precisa de um fio condutor, uma linha de raciocínio que guie a leitura do texto, levando o leitor das premissas às conclusões. Assim, antes de começar a revisão bibliográfica, leia os chamados livros clássicos sobre o tema para descobrir e relembre conceitos e ideias principais relacionadas ao seu trabalho, com a visão sobre o tema e com os pontos principais em mente. É possível elaborar um roteiro de revisão bibliográfica com os itens e subitens do texto que deverá ter chegado à sua conclusão. Este roteiro é grande e ajuda a manter foco e não prender ao meio da enorme quantidade de informações a termos de acesso. O segredo de uma boa revisão bibliográfica é a organização e planejamento. Selecione as fontes de referência. As principais a serem resultados da elaboração da revisão bibliográfica são artigos em períodos científicos, livros de tese, dissertações, resumos e congressos. Como atualmente existe exacerbada pressão por publicações de artigos científicos, é bem provável que naquela tese de dissertação tenha sido publicada de forma de artigo, assim como os resumos e congressos. Dessa forma, recomenda-se que a preferência por alguns publicados periódicos científicos com comitê de leitores e um processo de revisão por pares. Uma boa dica de observar com cuidado as referências bibliográficas de textos já publicados sobre o tema. Desta forma, identificar os autores e os periódicos que têm referência na área. Dê prioridade a artigos publicados em períodos internacionais, artigos publicados em periódicos nacionais conhecidos, livros publicados em bons editores, tese de dissertação, análise de conferência internacional, análise de conferência nacional. Tome cuidado com as referências antigas, ciência traz novidade e tem um ritmo relativamente rápido. Por isso deve evitar utilizar referências há mais de 10 anos. Se for possível, irá depender de pesquisar e tente encerrar a maior parte da pesquisa de citação com menos de 5 anos atrás. Escreva a revisão bibliográfica de forma clara e objetiva. Evite apresentar a revisão bibliográfica de forma difícil de leitura. Isto é, o autor A disse isso, o autor B disse aquilo, o autor C disse outra coisa.
Encontre planos de concordância, divergência entre os autores e conte a história. Um exemplo do texto é a ficha de leitura. Segundo Shingu, a ideia central do sistema de Toyota de produção é promover um fluxo de harmonia de materiais entre o trabalho produzido em componentes nas quais os movimentos que são necessários tanto para a comunicação entre os postos devem ser promovidos dessa forma eficiente. Para o sistema Toyota de produção pode ser resumido para produzir as quantidades certas em momento que as partes são necessárias. O autor frisa a importância do fluxo de informação entre os trabalhadores dessas diferentes células ou postos de trabalho. Observe como os dois autores são dizendo essencialmente a mesma coisa, apesar de manifestar suas ideias diferentes. O seu trabalho como pesquisador é compreender qual da ideia central, identificar os pontos divergentes e os pontos entre os autores e escrever de uma forma clara e objetiva. Os parágrafos acima podem ser resumidos da seguinte forma: uma ideia central do sistema Toyota de produção é promover um fluxo de harmônico materiais entre os postos de trabalho, produzindo componentes nas quantidades e de quais momentos são necessários. Nesse sentido, é importante promover um fluxo eficiente de informação entre os trabalhadores de diferentes células ou postos de trabalho. Veja como fica mais fácil de ler, contendo as ideias comuns de ambos os autores expostas de maneira direta, sem repetições. Além disso, os parágrafos não iniciam segundo ou para, ou de acordo, são formas muito mais elegantes da redação. Para a redação de uma revisão bibliográfica é preciso selecionar e ler grande quantidade de artigos, livros de uma boa organização. Este material facilita e irá determinar uma ideia de um autor específico, meio aquela salada de PDFs. E aí, meu? Vai comigo? Pra onde? Vai segunda mesmo. Pra onde? Por cento. Por cento. Quando? Por cento. Quando? Segunda, né? Existem várias ferramentas que permitem gerenciar a coleção de ferramentas que podem facilitar seu trabalho. São gerenciadores de referências. Exemplos importantes são de Jamfé, ferramenta de código aberto e muito útil, especialmente para quem trabalha com látex e EndNote. Não sei se arruma esse quarto agora. Hein? Se for baixar meu celular, sim. É melhor primeiro lavar limpar aqui pra poder tomar meu banho. Esses permitem obter dados de referência diretamente das bibliotecas digitais e criam uma base de dados com informações que permitem inserir citações e referência direta nos textos e tem editados também como organização de coleção de textos originais dos artigos. Ao longo do prazo, os dados mantidos por um gerenciador de referências e de um recurso mais valioso para procurar referências para citar os seus textos. Para os seus textos. Para os seus textos. Para seus. Evitar os principais erros. Errar é humano, mas buscar avaliador do seu trabalho é novamente desconsiderar que esse tipo de fato, sendo assim, consulte sempre o seu orientador sobre a possibilidade de estar cometendo algum tipo de erros abaixo. A visão bibliográfica é muito breve, pressa, falta de tempo, desinteresse em obras dos autores essenciais não foram incluídos no trabalho.
Revisão bibliográfica construída em cima de muito poucos autores nos estudos. Normalmente, este é o erro que ocorre paralelo com o primeiro erro acima. Áreas afins não foram abordadas na revisão bibliográfica. Referências incompletas ou erradas, indicando que você na realidade não conseguiu encontrar um fio condutor nas obras que consultou. A ausência de uma seção, conclusões que reunia ideias principais abordadas no texto. Uma organização do material, revisão bibliográfica, seções muito curtas, com 2 parágrafos apenas, com repetição de ideias de estilo de ficha de leitura, sem uma estrutura lógica identificável na apresentação. Interpretação ou adaptação de ideias de outros autores que fiquem precisas ou distorções.